As brancas tiveram um achado tático fiche nessa partida. Um bom primeiro passo para jogadores de todos os níveis. Uma resposta assimétrica popular a E4, conhecida pelo seu potencial de contra-ataque. A3 é um lance incomum que prepara o avanço do peão para B4. As pretas desenvolvem o cavalo e atacam o centro, desenvolvendo o cavalo e aumentando a influência no centro. As pretas desenvolvem o cavalo e atacam o centro. Isso defende o peão atacado. O bispo está pronto para ser desenvolvido para uma casa ativa. Isto move o peão para a segurança. Isto move o cavalo para a segurança. Isto protege um peão mal defendido que está sob ataque. Isto defende um peão que estava sob ataque e sem defensores. Isso força o adversário a dobrar peões. Uma recaptura clara. Isto prepara o bispo para desenvolvimento. O bispo entra em ação, ajudando a solidificar a posição. Rocar na ala do rei tende a ser mais seguro do que na ala da dama, porque o rei está mais longe do centro. Este é um lance justo. Isso não é um erro, mas também não é o melhor lance. Ambos os reis estão rocados e prontos para o meio-jogo. Uma jogada bastante sólida. Mais uma peça entra em ação. Tudo bem. Este é um lance justo. As brancas se desenvolvem ainda mais. Isto ameaça capturar um peão e ganha material após as trocas subsequentes. O lance claramente correto para um peão ameaçado. Isso ataca a cadeia de peões das brancas. Uma escolha sólida. A melhor jogada foi aumentar o alcance de um bispo ao movê-lo para uma casa melhor. As torres agora podem ver uma a outra, permitindo-lhes oferecer defesa mútua. As pretas ativam a última peça, colocando todas as peças em jogo. Que precisão! Isso não é um erro, mas também não é o melhor lance. Esta é a tua opção mais forte. Bem no alvo. Que precisão! O cavalo é expulso por um peão, e agora precisa sair ou será capturado. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Isto move o bispo para um local melhor, permitindo-o controlar mais casas. A melhor jogada foi jogar um lance impressionante, ignorando a ameaça sobre o cavalo. Apenas um lance funcionava aqui, e não era esse. Isto deixa o adversário jogar um lance impressionante, ignorando a ameaça sobre o cavalo. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Este ganha material. Isto deixa o adversário ganhar um tempo ao ameaçar uma dama. Isto ganha um cavalo. A melhor opção era mover uma dama para a segurança. Isto deixa o adversário eventualmente ganhar material. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Esta é a maneira de ganhar um peão. Esta é a tua opção mais forte. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Bem no alvo. Uma recaptura natural. A melhor opção era aumentar o alcance de um bispo, ao movê-lo para uma casa melhor. Isto permite ao adversário jogar um lance impressionante, ignorando a ameaça sobre o cavalo. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Que precisão! Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Tudo bem. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Este é um lance justo. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Isto ameaça ganhar material através de uma tática. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Isso não é um erro, mas também não é o melhor lance. A melhor opção era mover um cavalo para a segurança. Isto move o bispo para um local melhor, permitindo-o controlar mais casas. A melhor jogada foi mover um cavalo para a segurança. Após todas as capturas, esta é uma troca igual. Uma recaptura clara. Esta é a tua opção mais forte. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Tudo bem. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Esta é a maneira de ganhar um cavalo. Isso oferece uma troca igual de peças. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Este é um lance justo. Uma recaptura natural. A melhor opção era atacar uma cadeia de peões. A melhor opção era mover um cavalo para a segurança. Isso permite a captura de um cavalo para ganhar material. Capturar esse cavalo ganha material. Uma recaptura clara. Este evita um perigo evidente. A peça das pretas foi movida para uma casa com maior atividade e controle. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Esta é a maneira de ganhar um peão. Isto ameaça ganhar material através de uma tática. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Isto ganha um peão. Esta é a maneira de ganhar um peão. Ignorando a ameaça ao cavalo, um lance difícil de ver. Capturar esse peão ganha material após as trocas subsequentes. Uma recaptura natural. Uma recaptura clara. Isto ganha um tempo ao ameaçar uma dama e forçá-la a sair. Este lance põe a dama numa casa mais segura.
Isto bloqueia o cheque de uma dama adversária, aplicando pressão na cadeia de peões das brancas. O peão está agora adequadamente defendido. Havia lances piores, mas também outros bem melhores. Isto evita o cheque da torre. Bem no alvo. Isto permite o cavalo controlar mais casas. Isto defende um peão vulnerável ao pregar um dos seus atacantes. Isto ameaça de checkmate no rei. Este lance põe o peão numa casa mais segura. O lance correto para a segurança. Isto move a dama para a segurança. Isso simplifica a posição, o que é benéfico para as brancas. Uma recaptura natural. Isso oferece uma troca igual de peças. Isto move a torre para a segurança. O peão passado avança para o seu objetivo. Um dos melhores lances. Isso não é um erro, mas também não é o melhor lance. Esse foi um peão de graça. Isso coloca uma torre atrás de um peão passado, ajudando-o a promover. Avançando um peão passado. O peão passado avança para o seu objetivo. Isto ameaça ganhar taticamente uma torre. O lance claramente correto para uma torre ameaçada. Isto defende um peão que estava sob ataque e sem defensores. O lance correto para a segurança. Uma jogada bastante sólida. O peão passado avança para o seu objetivo. Que precisão! Agora as pretas não podem impedir as brancas de ganharem uma torre se fizerem os lances corretos. Uma escolha sólida. Esta é a maneira de ganhar uma torre. Isto defende uma torre que estava sob ataque e sem defensores. Esta é a maneira de ganhar uma torre. Pretas elimina o peão passado de brancas, tirando uma ameaça futura. Esse lance dá cheque no rei com duas peças ao mesmo tempo. Isto afasta-se da torre a dar cheque. Essa torre estava de graça. O peão passado avança para o seu objetivo. Um dos melhores lances. Isto afasta-se da torre a dar cheque. Isso defende o peão atacado. A melhor jogada foi mover uma peça para a segurança. Esta é a tua opção mais forte. Bem no alvo. Este continua uma ameaça de checkmate. Que precisão! Este continua no caminho do checkmate. Isto ganha uma torre. Esta é a tua opção mais forte. Este continua no caminho do checkmate. Essa foi uma torre de graça. Avançando um peão passado. Este continua no caminho do checkmate. Isto move o peão para a segurança. E a partida acabou.